Olá, muito boa noite, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Começando mais uma programação, a revelação da noite. Eu quero começar essa live, eu quero começar essa programação orando e agradecendo a Deus por estarmos aqui e também pedindo a Deus a proteção e a bênção dele sobre essa live. Ora comigo agora, Pai amado e querido, iniciamos essa live na tua presença. Damos início, meu Deus, a mais uma programação, a revelação da tarde, com a oração da prosperidade, a oração do Salmo 23. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, dá ordem aos anjos, arcanjos, serafins, querubins, que eles estejam sobrevoando este lugar e que a glória do Senhor seja esparramada. Meu Deus, revela o profundo, o oculto e o escondido através das escrituras sagradas. E tudo aquilo que o Senhor me mostrar, eu vou entregar e não vou esconder nada. Eu peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus, minhas queridas ovelhas, que bênção, prazer imenso, viu, estar com vocês, mais uma noite, mais uma programação, para que a gente possa fazer aí a oração do Salmo 23, Salmo esse que o Senhor revelou ao meu coração para trazer prosperidade, tá bom? E por falar dessa programação, você que está aqui pela primeira vez, se você quiser continuar recebendo as nossas lives, as nossas orações, tudo que Deus ele tem me revelado, eu tenho procurado deixar gravado nas nossas redes sociais para poder alcançar almas, salvar vidas. E se você tem o desejo de ver pessoas serem abençoadas, então peço a você que já comece a compartilhar essa live. Clica aí na setinha tortinha que você está vendo na parte de baixo do seu vídeo. Clica nessa setinha e envia ou no WhatsApp, nos status, nos grupos, ou nos stories, no feed do Facebook, ou até mesmo para pessoas do seu contato no direct do Instagram. Faça isso porque você estará sendo abençoada por Deus, abençoado por Deus, e estará também abençoando alguma vida que está nesse momento pedindo para Deus, Senhor, usa alguém para falar comigo, eu preciso de orientação, de direção. E se você que está pela primeira vez aqui, quiser continuar recebendo as nossas orações, as revelações que o Espírito Santo de Deus tem nos dado, então clica agora na palavra inscrever-se, e vem fazer parte dessa família, vem se tornar um inscrito desse canal, não paga nada, é gratuito e você será muito bem recebida, muito bem recebida aqui, fique à vontade, tá bom? Clicando na palavra inscrever-se, ela vai mudar de cor, ela tá vermelha, quando você se inscrever clicando nela, ela muda de cor, ela fica cinza. E aí logo em seguida vai aparecer no lugar, se eu não me engano, um símbolo que é de um sininho. Você pode clicar nesse sininho também, vai abrir uma outra janelinha com mais 3 sininhos perguntando para você quais as notificações que você quer receber. Aí você pode clicar no primeiro sininho que está escrito todas as notificações. Assim, todos os vídeos que tiver aqui no canal, lives, vídeos curtos, compridos, o YouTube, ele vai entregar para você esse vídeo, tá ok? Então, dito isso, vamos para a revelação da noite. Deus me revelou algo muito forte, tremendo para a tua vida. E eu vou entregar para você, não vou esconder nada não, tá? Glória a Deus, aleluia. Olha só, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Antes de fazermos a oração, Deus me revelou essa palavra e mandou entregar para você isso. Presta bastante atenção, ó. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei
como rei de Israel. Encha um chifre de azeite com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé, pois escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Pois Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Olha que coisa tremenda. Essa passagem bíblica, ela fala, esse texto bíblico que nós estamos lendo agora, 1 Samuel 16, começa a trajetória da unção que Deus ordenou sobre o rei Davi. Começou tudo quando Saul desobedeceu a Deus, Deus o rejeitou, disse para Saul: até quando, Saul, você terás dó? Porque eu já rejeitei e já escolhi para mim um outro rei. Você vai até a casa de um homem chamado Jessé, e Deus fala para ele assim, ó: quando chegar lá, você irá ungir para mim aquele que eu te indicar. Então Deus não tinha dito para ele ainda quem ele iria ungir. Deus falou: vai até lá, e quando chegar lá eu vou te dizer o que fazer. Olha que coisa interessante. Então, a trajetória de Davi começa assim, com a rejeição de Saul, tá? E a escolha de Deus por Davi, que Samuel ainda não sabia quem era. Samuel ainda não tinha tido a revelação de Deus de quem seria. Ele só sabia que Deus tinha escolhido um novo rei, mas não falou quem era. E quando Samuel ele chega, eu quero adiantar um pouco aqui a palavra. Olha só, quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Eu vou ler o versículo 6, vou pular um pouco aqui, ó, do versículo de número 1 que nós lemos, tá? Aliás, perdão, nós lemos até o versículo 3. Aí nós vamos, no 6 está escrito assim, ó: quando chegaram, Samuel viu Eliabe, né? Ele chegou na casa de Jessé, o pai falou: ó, vim aqui, me põe os seus filhos aqui que eu quero ver quem que o Senhor vai indicar para rei. Aí começaram a vir os filhos dele. Quando Samuel viu Eliabe, pensou consigo: com certeza, é este que o Senhor quer ungir rei. Olha que coisa interessante. Samuel julgou pela aparência. Samuel, ele bateu o olho. Olha que coisa interessante. E é isso que Deus está mandando entregar para você. Essa é a revelação dessa noite para a tua vida. Preste bastante atenção. Quando ele viu Eliabe, Samuel na hora falou, pensou consigo. Ele não falou, ele pensou. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 6, capítulo 16, versículo 6. Com certeza é esse. Aí versículo 7. O Senhor, contudo, né, disse Deus a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, porque isso eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem, mas o Senhor vê, o homem, melhor dizendo, vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Alabracamandorevacébia. Tá entendendo? Ó? O homem, quando ele olha para o outro, o ser humano, quando ele olha para alguma coisa, ele já logo tira as conclusões pela aparência. Só que Deus, olha o que Deus está falando aqui: eu olho o coração, ou seja, não literalmente o coração, esse órgão que está batendo aqui. A Bíblia, quando se refere a coração, está dizendo para a alma, o interior, o coração é a alma. Deus não vê e não julga ninguém, não escolhe alguém
pela aparência física da pessoa. Deus, ele olha para dentro da pessoa. Deus, ele olha para o interior. Aleluia, glória a Deus. E é isso que eu quero falar para você, meu amado, minha amada, hoje. Como saber, meu Deus? Como saber, como identificar quando é Deus falando comigo, quando é Deus mostrando algo para mim que é da vontade dele, e quando é algo do meu coração? Porque veja que nós estamos falando aqui nessa passagem bíblica, está se tratando de um profeta, e um profeta consagrado, um dos maiores profetas que nós temos na história bíblica. Estamos falando de, não é qualquer profeta, não é qualquer um. Estamos falando do profeta Samuel, aquele que ungiu o homem segundo o coração de Deus. Então, um profeta muito importante na história de Israel, na história dos judeus. Muito bem conceituado esse profeta. E mesmo se tratando de um grande homem de Deus, que era Samuel, que foi Samuel, até mesmo sendo um consagrado e ungido de Deus, Samuel, ele ainda teve dúvidas das revelações e das visões de Deus. Isso pode acontecer, bispo? Claro que pode. Pode acontecer, você vê, se acontece com um profeta, se um profeta de Deus pode se confundir acerca de uma revelação ou de uma visão, imagine uma pessoa que nem profeta não é, e que também recebe visões, revelações, sonhos. Se o profeta Samuel se enganou quando ele viu um dos filhos de Jessé, e já logo foi pensando, não, esse daí com certeza é o que Deus me revelou. Com certeza é esse aí aquele que Deus escolheu. Olha só, o profeta se confundiu pela aparência, e ele achou que por causa da aparência era Deus confirmando o coração dele. Então, quantas não são as pessoas que elas erram, por exemplo, na vida financeira, por elas escolherem um parceiro, uma parceira apenas pela beleza, achando que aquela pessoa é a pessoa que Deus escolheu para a vida dela. Quantas vezes você já tomou uma decisão tendo a certeza e convicção que era aquela escolha que você deveria fazer, e que você até achou que era Deus revelando para você, e depois lá na frente você descobriu que estava errado ou errada? Quantas vezes você já passou por isso? Se isso acontece com um profeta, um homem consagrado de Deus, que tem intimidade com Deus, que vive para a obra de Deus, imagina com aqueles que não são profetas. Porque todos nós temos sonhos e visões. Todo ser humano tem sonhos, e muitos sonhos são recados de Deus. Todo ser humano ouve a voz de Deus, escuta Deus falando, mas na hora de tomar a decisão e de fazer as suas escolhas, às vezes a pessoa se confunde. Por quê? Porque realmente precisa de oração, precisa de comunhão com Deus, precisa de a pessoa que quer identificar com certeza a voz de Deus, ela precisa ter muita fé em Deus e estar próxima de Deus. Você veja que Samuel, ele se confundiu aqui, julgando pela aparência, mas instantaneamente Deus já falou com ele. Por que que Deus já corrigiu na mesma hora? Porque ele era um profeta consagrado e estava na presença de Deus, sem pecado, sem falhas. Agora, tem pessoas que elas se confundem em relação àquilo que Deus fala com elas, só que são pessoas que não têm humildade para ouvir aquilo que Deus está falando. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama, só que tem pessoas que elas não aceitam a correção. Ela vai naquela convicção dela, ela não quer pedir conselho, ela não quer esperar um pouco mais. Se ela sentiu no coração, pronto, acabou. Ninguém mais tira aquilo da mente da pessoa. E é aí que a pessoa ela acaba quebrando a cara. Hoje,
mais cedo eu estava falando na live sobre pessoas, por exemplo, que elas não aceitam não como resposta. Elas não aceitam não como resposta. Ah, não pode, não é isso. Se Deus falar não para a pessoa, ela vai lá passar por cima e ela faz do jeito dela. E tem aquelas pessoas também, eu estava falando, que elas pedem uma resposta para Deus, elas pedem uma confirmação para Deus e Deus se cala. Deus não fala nada. E a pessoa, por não ter paciência, por esperar Deus falar, ou não entender que às vezes o silêncio de Deus já é um não, a pessoa, Deus não falou nem que sim, nem que não. Então eu vou fazer do meu jeito. Se Deus, eu estava falando isso hoje, se Deus se calou em relação a alguma coisa que você tem orado e pedido para Ele, enquanto Deus não abrir a boca e não falar, não faça nada. Ou seja, o silêncio já é para você uma resposta. Se você está pedindo, meu Deus, é essa pessoa ou não é? Deus se calou, Deus não falou nada, então o silêncio de Deus já é para você entender que não é aquela pessoa. Você está entendendo? Porque se fosse Deus falava assim. Enfim, como é que a gente pode entender? Consagração, jejum, oração, buscar Deus. O profeta Samuel era um profeta consagrado. Quando ele errou, porque todos podem errar, todos podem se confundir, errar que eu digo, se confundir acerca das visões, revelações e sonhos que Deus está mostrando. Se você tiver consagrado na presença de Deus, na hora Deus já vai falar com você. Porque quando ele viu Eliabe, ele falou, esse com certeza é o que Deus escolheu. Aí Deus falou para ele na mesma hora, não julga pela aparência. Não julga pela aparência. O homem, quando ele vê a aparência. Mas o Senhor, quando ele olha, ele vê o interior. Ele vê a alma. Ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Então, tem que estar em consagração para você não errar nas decisões. Tá ok? Eu quero fazer a oração com vocês hoje do Salmo 23, essa noite. Mas antes, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para chamar você que não quer mais errar. Você que já entrou em muitos relacionamentos aonde você julgou pela aparência. E aí você entrou num relacionamento porque a pessoa era muito bonita, você achou que era Deus enviando, você achou que era presente de Deus, quando na verdade aquilo ali era um laço do diabo para a tua vida. Bispo, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu já passei por isso. Não quero mais errar. Eu quero convidar você a vir treinar conosco e a aprender a como identificar a voz de Deus. Nós criamos um e-book, eu escrevi um e-book, foi feito por mim, um e-book onde eu vou ensinar você, eu vou cuidar da tua vida também com esse e-book, através desse e-book, eu vou cuidar espiritualmente da tua vida, da tua fé, da tua vida espiritual, eu vou ensinar você a identificar a voz de Deus, a não errar mais, quando o teu coração tentar enganar você com as emoções, a distinguir, discernir quando é Deus falando e quando são as vontades próprias do seu coração. Porque você que já teve muitos problemas em relação à tua vida sentimental e fez escolhas erradas ao longo da tua vida na tua área sentimental, você não quer mais errar novamente. Bispo, como que esse e-book ele pode me ajudar a resolver esse problema, essa situação? Eu vou ensinar você e aprimorar, aleluia, glória a Deus, a tua capacidade de entender e discernir as revelações de Deus. Eu vou treinar você, eu vou auxiliar você, eu estarei ensinando você a identificar quando é Deus, quando é o homem, quando é a vontade do coração e até mesmo identificar quando é a voz do inimigo falando com você, tá bom? Se você, bispo, eu desejo aprender.
Eu vou deixar na descrição dessa live o link para você conseguir baixar o seu e-book e adquirir ele, tá bom? Esse e-book, ele é totalmente digital, tá bom? Você não precisa esperar chegar na tua casa pelo correio, você não precisa ir numa loja física para buscá-lo. Assim que você adquirir esse e-book, através do link que eu vou deixar na descrição aqui do canal, você já vai receber o e-book diretamente no e-mail que você nos informar. Vai chegar direto ao e-mail, você abre ele e já começa a ler ele e a estudar na tela, diretamente na tela do teu celular ou no teu computador ou no tablet, onde você achar melhor para você fazer o estudo e a leitura. Então, se você tem errado na vida sentimental e em diversas outras áreas, se você tem se confundido, olha só que coisa interessante, até o profeta Samuel se confundiu. Se você tem se confundido na sua vida sentimental, financeira, profissional e etc e tal, esse e-book vai ajudar você a esclarecer o porquê que às vezes você entra em barcas furadas, vamos dizer assim. Então vem adquirir conosco esse e-book, tá bom? Assim como Samuel, o Senhor vai falar com você e quando ele falar você vai ter certeza da voz de Deus. Ok? Ora comigo então agora, vamos fazer a poderosa oração da noite, Salmo 23, e eu quero clamar pela prosperidade na tua vida em nome de Jesus. Aleluia, ora comigo na mente, no coração, se possível em voz alta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, amado e querido Deus, pedimos ao Senhor, meu Deus, que todas as portas sejam abertas e que esta pessoa, meu Deus, ela possa ter a bênção da prosperidade, a bênção, meu Deus, da riqueza, da fartura. Eu peço para o Senhor, meu Deus, que todas as promessas, Pai, dos Salmos 23 sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa. A promessa que o Senhor fez, meu Deus, dizendo que nada nos faltará. A promessa, meu Deus, de uma mesa farta. Pai, em nome de Jesus Cristo, que se cumpra sobre a vida de cada um. Abençoa as minhas ovelhas queridas que oram comigo agora através dessa live no canal Bispo Augusto Esperança. Multiplica, meu Deus, na geladeira dessa pessoa. Multiplica na despensa. Meu Deus, traz abundância, traz a prosperidade para a vida do teu povo. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que assim como o Senhor falava com o profeta Samuel, o Senhor possa, meu Deus, falar com esta pessoa. Assim como o Senhor, meu Deus, não deixava o profeta Samuel errar, meu Deus, mesmo quando ele se enganava acerca das escolhas que ele precisava fazer, o Senhor sempre falava com ele. Meu Deus, fala conosco também, fala com essas queridas ovelhas. Eu peço ao Senhor nesta oração da noite, que abençoe, meu Deus, e traga o crescimento espiritual para a vida de cada uma dessas pessoas. E peço ao Senhor também, Pai, abençoa cada pessoa que adquirir, meu Deus, o e-book Entendendo as Revelações de Deus. Que através desse e-book, Pai, vidas possam ser restauradas. Pessoas possam, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento. Serem cheias do Espírito Santo. E através desse e-book essas pessoas possam, meu Deus, aprender a viver e a andar em espírito. Porque quanto mais próximo, meu Deus, de Ti estivermos, mais longe do mundo estaremos. Eu peço e creio
que o Senhor já ouviu e respondeu a minha oração. Eu agradeço, abençoo a todos, profetizando prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Queridas ovelhas, que Deus abençoe tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Olha, não deixa de se inscrever, tá? Aqui no canal. Está aparecendo aqui, para quem não é inscrito, no rodapé do vídeo, está aparecendo a palavra inscrever-se de vermelho. Quando você clicar, ela vai mudar de cor e vai aparecer um sininho do lado. Clica no sininho também. Vai aparecer uma janelinha com mais 3 sininhos. Você clica no primeiro escrito a palavra todas. Assim você estará permitindo o YouTube enviar para você todos os vídeos do canal. Os vídeos de orações diárias, nós temos 6 horas da manhã, oração da justiça, às 2 da tarde, a oração da libertação e quebra de maldição, e às 9 horas da noite nós temos a oração da prosperidade. De manhã nós oramos o Salmo 7, oração de Davi pedindo justiça. De tarde nós oramos o Salmo 91, oração de Davi pedindo libertação e livramento e proteção. E à noite, Salmo 23, oração de Davi pedindo para Deus prosperidade. Quer receber os vídeos diariamente, todos esses 3 horários? Então se inscreve, ativa as notificações e deixa o like aí agora no vídeo, tá bom? Aperta no joinha. Deixa o seu gostei, isso é muito, muito importante. Comenta aqui nos comentários o que você achou dessa live. Se você quiser continuar recebendo, se você precisa de oração, escreve aqui nos comentários, tá bom? E se você tem o desejo de ver esse canal crescer e alcançar mais almas, então compartilhe também assim que terminar, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, amo vocês. Vou deixar na descrição o link para você baixar o seu e-book e começar agora mesmo a estudar conosco. Deus abençoe, forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.